Olá, bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nenhuma meditação, nenhuma oração e conteúdo novo todos os dias aqui no canal. Fique como se estivesse em casa. Vamos meditar sobre as más companhias. Elas com certeza podem nos levar ao abismo. Vamos à meditação. As pessoas que vão de pecado mortal em pecado mortal, costuma normalmente o inimigo propor-lhe prazeres aparentes, fazendo com que imaginem deleites e prazeres sensuais, para que mais se conservem e cresçam nos seus vícios e pecados. Com tais pessoas, o bom espírito usa um método oposto, afligir-lhes e atormentar-lhes a consciência para sindérese da razão. Sindérese da razão é a faculdade natural de julgar com retidão, de saber que aquilo que a gente está fazendo é certo ou errado, sentir no coração, como dizem. Assim, pois, com gente que vive em pecado mortal, o mau espírito confunde o pecador e o empurra mais e mais ao pecado. Faz-lhe que veja os prazeres mais vivos, os deleites mais sensíveis. Apresenta-lhe esses objetos de pecado como se fossem a maior felicidade, para que se afunde mais e mais, e isto faz com que tenha confiança e felicidade, uma felicidade momentânea, como se tratasse de coisa normal e indispensável. Todo mundo faz? Ora pois. O anjo bom, pelo contrário, envia-lhe uma flecha, um arguilhão, que seria uma ponta de ferro fixada na extremidade de um bastão, que o fere, que o impede de ficar tranquilo. Quantas vezes você não sentiu isso? Estava fazendo algo que, aos olhos de todos, parecia normal, mas você sentia algo lhe incomodando, a consciência gritando. Isso acontece para mostrar-te as consequências do pecado. O pecador se encontra em estado de condenação. Se seu carro bate contra um poste ou contra um muro, arrisca-se a passar do volante ao juízo de Deus e, consequentemente, ao inferno. Isso é óbvio, indiscutível. O demônio precisamente faz que afaste esses pensamentos que tantas almas converteram. O demônio e as amizades costumam manter o ser humano, as pessoas que estão em volta desses deleites e prazeres, cada vez mais afundadas nesses vícios, deixando-as sempre amarradas e com uma capacidade de julgamento cada vez menor. Enquanto que, por outro lado, o demônio lhe diz: não te inquietes, Deus é muito bom. Todo mundo faz isso. Olha ao teu redor, são apenas uns tantos que querem te amolar. Não vale a pena que comentes isto ao teu confessor. Isso não diz respeito a ninguém, só a você. Deixa para confessar tudo no final da vida, quando estiver no leito de morte. Tens todo o tempo que desejares. Ainda és jovem, tem tanta vida pela frente. Ou se você tem um amigo que se diz crente, que se diz frequentador da igreja, um bom católico, um bom cristão, não vale dizer: tu és especial, estou seguro que te salvarás. Deste uma generosa doação na quermesse, és inteligente, leal, serviçal. Não, diga sempre a verdade. Com a inteligência que Deus te deu, tu és o mais irracional de todos. Acabarás por condenar-te. Tu te dizes leal? Não serás tanto. Se verdadeiramente o fosses, iria fazer um retiro espiritual, iria cuidar mais do teu espírito. Tu se diz benfeitor da humanidade, és um escândalo público. As crianças perdem a fé ao ver-te. Ai daqueles que mexem com os pequeninos, não é? Somos exemplo para todas as nossas ações se refletirem o bem ou o mal em alguma pessoa,
consequentemente nós temos culpa. Prepara-te para prestar contas terríveis a Deus, que te cumulou de dons e pedirás contas. Aqui a gente está dizendo, basicamente, que um bom amigo, uma boa companhia sempre vai mostrar para você o que é errado e o que é certo. Meditemos nisso. Fiquem com Deus.